Falando sobre SAF, a discussão do momento, Flamengo vender, virar uma SAF e vender um percentual pequeno da sua SAF para gerar uma receita que financie completamente o estádio. E aí um ponto que é muito interessante se discutir, e principalmente que ninguém está tomando tanta observação a respeito, ninguém está se dando conta disso, ou pelo menos poucas pessoas estão se dando conta, vamos considerar que seja a melhor opção vender uma parte da SAF do Flamengo. Será que esse é o melhor momento de fazer? E aí é muito simples a questão, analise o cenário como um todo. As SAF chegaram no Brasil, quais foram os clubes que elas primeiro compraram? Aqueles clubes quebrados, que se não virassem SAF, não resistiriam. Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Estariam aí caindo para a Série C. Ok. Agora vai ter um segundo momento, que alguns clubes vão querer ainda virar SAF, mas ter uma parte, vender um percentual da sua SAF e não perder o controle acionário, o poder de decisão, de mandar no futebol. Vai ter um investidor ali do lado, um sócio, mas querendo ainda mandar no futebol. O próprio Flamengo considerou isso, Fortaleza, entre outros clubes, provavelmente já vão discutir isso. Agora, se nesse primeiro momento as SAFs foram vendidas, vamos generalizar ali por fora de 500 milhões a 1 bilhão cada SAF, e aí se discute, é muito subjetivo, porque parte entra como investimento, outra parte entra como para pagar dívida, enfim. Mas vamos dizer que seja ali entre 500, meio a 1 milhão de reais. Nesse primeiro momento, né, onde se comprou os clubes mais endividados, ou seja, a preço de banana, e o Flamengo está considerando que a sua SAF vai valer 3 bilhões e meio a 5 bilhões, ou seja, em torno de 5 a 10 vezes mais do que a SAF dos clubes endividados fizeram no primeiro momento. Se a gente considerar que for vendida por 1 bilhão, o Flamengo estaria considerando que a sua SAF vale 5 vezes mais. O que, para mim, é um absurdo. Como é que a SAF do Flamengo pode valer só 5 vezes mais que a do Vasco, sendo que o Flamengo é um clube que fatura 5 vezes mais ou 6 vezes mais que o Vasco, e ainda assim é um clube praticamente não, um clube completamente sanado em termos de dívida. O Flamengo é um clube que não tem dívida, tem títulos a vencer, que é a questão do Profut, enfim. O Flamengo é um clube extremamente saudável do ponto de vista financeiro. Como é que o Flamengo pode valer só 5 vezes mais que uma SAF do Vasco, já que foi mais ou menos esse raciocínio que se fizeram para achar um evaluation da SAF do Flamengo e considerar que 20% daria para se construir um estádio, de 20% a 25% para se construir o estádio. Então, esse é o primeiro ponto. O Flamengo, ele já é, no futebol brasileiro, o produto premium, o top do top dos top. Então não pode valer só 5 vezes mais que vale uma SAF do Vasco. Agora, acrescenta aí, na medida que outros clubes vão virando SAF e o Flamengo deixa para se tornar um dos últimos, a última bolacha do pacote, aquele que só tem ele para virar SAF e é o produto mais procurado, mais valorizado, mais requisitado, mais querido ali, é o produto que todo mundo quer e só existe ele. Você imagina o valor de SAF que vai chegar ao Flamengo e o valor desses 20, 25% que o Flamengo quer vender. Esse valor de 20, 25% que o Flamengo quer vender ou sugere vender hoje, talvez represente, sei lá, 5 vezes mais daqui a 4, 5 anos, quando provavelmente tantos outros clubes já se transformarem em SAF e o Flamengo vai ser um dos últimos a se transformar, se for por esse caminho, como eu disse, e ainda sendo o produto premium do futebol brasileiro, top, do top, do top, do top. Então, eu pergunto, é o timing de virar SAF agora, se for essa opção? Ou é melhor esperar que outros clubes se transformem em SAF e sejam vendidos? É melhor esperar que os novos direitos de transmissão que estão sendo negociados agora sejam concluídos, porque isso vai agregar muito valor ao faturamento do Flamengo, com certeza melhorar a avaliação da SAF do Flamengo, vai valorizar ainda mais a SAF do Flamengo, obviamente,
né? Se o faturamento aumenta, o valor do Flamengo no mercado também aumenta e muito. Ou seja, são uma série de combinações favoráveis que mostram que daqui a 3, 5 anos a SAF do Flamengo vai valer mas muito mais do que valeria hoje. Então, não faz sentido algum, caso, de novo, seja uma opção escolhida, virar SAF. Não faz sentido algum que isso ocorra agora ou ano que vem. Não faz sentido do ponto de vista financeiro, não faz sentido nenhum para o clube. O time não está correto. É um time totalmente fora de contexto e o Flamengo, na minha opinião, se tomar por esse caminho e quiser fazer isso esse ano, próximo, esse ano não dá, né? Porque tem que ser discutido, mas ano que vem ou daqui a 2 anos, para mim, vai ser um time muito errado, sendo em vista tudo isso que eu falei, que o Flamengo deve explodir em termos de valorização a sua SAF nos próximos 3, 5 anos, por tudo isso que eu já falei, que é um produto premium, vai ser um dos poucos que vai ter restado como não SAF para ser vendido, ou seja, o mercado não vai ter outra opção a não ser o Flamengo, e é um clube que vai estar muito mais fortalecido financeiramente do que já é hoje, consequentemente suas ações, já que o Flamengo cogita vender um percentual delas, vão estar muito mais valorizadas do que hoje. É a questão do time, que hoje não é, nem hoje nem os próximos, na minha opinião. 2 anos vai ser o correto. Daqui a 5 anos, na minha opinião, aí sim, de repente, se for esse é o caminho escolhido, seria bem melhor do que se negociar agora, pelo menos na minha opinião. Mas e você, o que é que você acha? Comente aqui, interaja, deixe o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo e até a próxima.